Saúdo, meus amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo bíblico que fica em Apocalipse do apóstolo João. Capítulo 1, nós vamos ler e meditar na santa e gloriosa palavra do Senhor. No capítulo 1, versos 4 ao versos 8, vamos ver o que a santa e gloriosa palavra do Senhor, ela vai falar para mim e para você. Amém? Então, se você tiver sua Bíblia, você vai abrir aí. E Apocalipse, capítulo 1, versos 4 ao 8, ele vai falar. Se você tiver sua Bíblia aqui em cima, já vai dando direção sobre o texto. Ele vai dizer dedicação às 7 igrejas da Ásia. Meus amados, quando no começo do texto ele já vem falando sobre isso, eu vejo que o apóstolo João, ele teve um zelo muito grande em dedicar essas cartas às 7 igrejas da Ásia. Então, João aqui, ele teve um empenho, ele teve o amor, ele teve o zelo em fazer essa carta, uma carta de instrução e também de alerta ao povo de Deus. Então essa carta, as cartas, vamos dizer assim, que ele fez, ela tanto serviu e serve para as 7 igrejas da Ásia, como também para nós. Porque essas cartas que ele fez não ficou só nas 7 igrejas da Ásia. Ela não ficou só lá. Ele fez com o intuito que fosse para todo mundo, para que todo mundo tivesse acesso. Assim como nós estamos tendo hoje, através da palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada, essas 7 igrejas da Ásia que foram contempladas com essas cartas, hoje chega para mim e para você. Então vamos agora aprender com que o apóstolo João, ele fez com toda dedicação para nós, para o povo de Deus. Amém? Então você pega a sua Bíblia e vai abrir em Apocalipse, capítulo 1, versos 4 ao 8. Acompanhe comigo a santa e gloriosa palavra do Senhor. A palavra do Senhor vai falar: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Vamos ler agora o último verso. Verso 8, ele vai falar: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Só até aqui, meus amados. Esse capítulo e versículo que nós lemos, capítulo 1 e verso 4, ele vai falar, e até o 8, ele vai falar conosco, que o capítulo 1, versos 4, ele vem falando, saudando as 7 igrejas da Ásia com graça e paz. Ele dá uma saudação às igrejas, ou à igreja da Ásia, que é as 7 igrejas. Ele vai falando, saudando e vai dizendo. A saudação vai vinda de Deus Pai, do Espírito Santo, os 7 Espíritos, e de Jesus Cristo. O texto ele destaca a soberania, a eternidade e o amor redentor de Jesus, que nos libertou e nos construiu sacerdotes para anunciar a sua vinda gloriosa. Então, esse capítulo 1, versos 4 e 8, ele vai englobando isso.
ele vai falando da soberania. A soberania do amor, da redenção, da eternidade, do nosso Redentor, que é Jesus. E ele fala da sua vinda gloriosa. Amém? Então, meus amados, esse capítulo 1, verso 4, a saudação que ele dá, ele fala aqui numa saudação trinatária. Ele fala de uma saudação que João, ele vai dando endereço à carta em nome do Pai, aquele que era, que há de vir, do Espírito Santo. Quando ele fala Espírito Santo, é os 7 Espíritos diante do trono, que simboliza a plenitude e a atuação divina e de Jesus Cristo trazendo graça e paz às igrejas. Então a gente pode ver isso no versos 4. Ele vai saudando e vai mostrando a Trindade de Deus. No verso 5, ele fala sobre os títulos de Cristo. Ele vem falar para nós sobre Cristo, que Cristo ele é a fiel testemunha. E fala também que Jesus é a revelação perfeita e verdadeira de Deus, e que ele foi fiel até a morte. Ele fala também sobre o primogênito dos mortos. Isso quer dizer que ele é o primeiro a ressuscitar, para nunca mais morrer, garantindo a ressurreição naqueles que reconhecem Jesus como seu único e Senhor Salvador. As pessoas que creem em Jesus Cristo. Então ele fala nisso, primogênito dos mortos, é Jesus. Fala também em soberania dos reis da terra, soberano dos reis da terra. Ele vem falando também que Cristo detém a autoridade suprema sobre toda a humanidade, governando mesmo em tempo de perseguição. Então ele vem falando isso para nós. Capítulo 1, verso 5, ele vem falando, 5 e 6, ele vem falando que Jesus, ele amou a igreja e libertou dos pecados, ou dos seus pecados, pelo seu sangue, tornando-os fiéis em um reino sacerdotal para servir a Deus. Versos 5 e 6, ele fala sobre o amor e a obra de Jesus. Trazendo para os dias de hoje, ele nos faz sacerdotes e fiéis, para que nós podemos tornar a servir a Deus com compromisso. Versos 7, ele fala sobre a segunda vinda de Jesus. João profetiza o retorno glorioso de Cristo nas nuvens, quando será visto por todos, incluindo os que o rejeitaram. Então, esse evento, a segunda vinda de Jesus, até aqueles que o rejeitaram, serão também contemplados, ou terão também essa visão gloriosa de Cristo nas nuvens. Então isso é um evento que, segundo a profecia que fala aqui na Bíblia, ele vai acontecer. A gente não sabe o dia nem a hora, mas é que vai acontecer. No versos 7, ele fala isso. E no versos 8 aqui, ele fala o alfa
e o ômega, princípio e o fim. Diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Então ele fala aqui, meus amados, que Deus ele afirma para mim e para você que o início e o fim de todas as coisas, o Todo-Poderoso, ele vai trazer um conforto e uma segurança de que ele controla o tempo e a história e o destino final é do Senhor. Mas esse capítulo, esse verso 8, ele fala também de um consolo que ele dá aos que confiam nele e creem nele, que é o povo de Deus. Então ele diz para mim e para você que está controlando nossa história desde o início e até o final aqui na terra, é Deus que controla. Então não tem porquê muitas vezes a gente ler um texto desse de Apocalipse e ficar temeroso, ficar com medo, ficar em pânico. Não tem necessidade disso, porque Deus aqui, ele está dizendo para mim e para você que ele que controla o início da sua história e o final. E se nós como cristãos estamos acreditando e confiando na palavra dele, não tem o que temer. Nós temos que estar preparados esperando essa segunda vinda de Jesus. Esse capítulo 1, versos 4 ao 8, ele vem abordando a majestade de Deus triuno e a glória de Cristo. Ele nos amou, libertou do pecado e virá em breve. Uma âncora de fé, esperança e segurança. Esse capítulo e versos aqui, ele vem trazendo para nós. O Apocalipse, versos 4 ao 8, capítulo 1, esse texto que a gente leu, ele afirma a divindade e a eternidade e a onipotência de Jesus e o fim e o Todo-Poderoso, que é Jesus. Ele afirma isso aqui. Esse versículo ele consola a igreja. Esse versículo que nós lemos, o 8, que nem eu falei. E a gente pode ver que o Apocalipse, ele nos traz uma carta escatológica. Se meus amados perguntar o que é isso, a escatologia, ou uma carta escatológica, é um estudo da doutrina das últimas coisas do fim dos tempos. É o que a gente está lendo. Então isso aqui faz parte da escatologia, ou a carta escatológica, olhando para o lado da teologia. Então é muito importante a gente saber que a escatologia, ou a carta escatológica, ela fala sobre o estudo segundo a vinda de Cristo, ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja. Significa isso aí. 4 pontos do capítulo 1, versos 4 ao 8. Ele fala: eu sou o alfa e o ômega. O alfa é a primeira letra e o ômega é a última do alfabeto grego. Significa que Jesus é o início e o fim de todas as coisas. A fonte é a conclusão da criação e da história humana. Ponto 2. O princípio e o fim. Reforça a eternidade de Jesus, indicando que ele é atemporal e que toda a história está sob sua soberania. Ponto 3. Vai falar aquele que é, que era e que há de vir. É uma descrição da autoexistência de Deus, confirmando a sua presença constante e imutabilidade. E ponto 4.
vai falar o Todo-Poderoso. Jesus declara sua autoridade máxima e o poder absoluto, confortando os fiéis de que ele está no controle de tudo, mesmo em meio às perseguições e dificuldades. É o que eu acabei de falar. Mais uma vez, não tenha temor, não tenha um pânico em ler Apocalipse, porque Deus está comigo, está contigo. Então essa declaração ocorre em um contexto onde os cristãos sofriam perseguição, servindo como âncora para a alma e reafirmação que Cristo venceu a morte e governa sobre todos os reis da terra. Amém? Então, meus amados, esse capítulo primeiro, esses versos que a gente leu agora, ele é basicamente falando sobre a vinda, a segunda vinda de Jesus. E aqui ele vem mostrando que ele é o Todo-Poderoso e que ele tem o controle da minha vida e da sua. E que diante que a gente possa estar passando por uma tribulação, mas ele fala aqui que ele sabe o início e sabe o fim também da nossa história. Amém? Só até aqui o nosso estudo é esse. E queria agradecer aqui a todos. Que Deus possa abençoar todos os inscritos neste canal. E Cristo, Ele salva. Forte abraço a todos. A paz do Senhor e até o próximo encontro.